Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui mais uma vez na TV Metropolitana, no programa Jusmundi. Eu sou Oscar Júnior. Estamos apresentando há 3 semanas um novo programa, um novo formato, onde nós falamos sobre direito, geopolítica, questões da atualidade, sob o ponto de vista de pessoas que são especialistas no assunto. E hoje nós temos aqui o privilégio de ter um grande convidado. Mas antes, eu quero que você nos assista pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram. Compartilha com os amigos, manda as dúvidas. Se você quiser entrar em contato, tem aqui o @ do nosso convidado, você pode adicioná-lo, você pode chamá-lo para tirar mais dúvidas. E hoje nós temos uma pessoa que é um grande amigo, foi meu professor, foi professor na Universidade Metodista de Piracicaba, a honrosa Unimep, por mais de 25 anos. Foi professor de muitas pessoas que hoje são juízes, promotores, grandes advogados, pessoas que seguiram carreiras policiais, enfim. Estou falando do professor João Carmelo Alonso, mestre, doutor em Direito do Trabalho, é escritor de livros, tem grande experiência em dar aulas também na pós-graduação, foi coordenador da pós-graduação em Direito do Trabalho, enfim, foi professor na USP, em vários cursos, e também já me presenteou na nossa escola, na Oscar Cursos, com aulas, como convidado em outras universidades que eu dei aula, tive o prazer de levá-lo, foi sempre solícito e nos enriqueceu muito. É advogado de empresa, é do direito do trabalho, especialmente no ramo empresarial, porque o direito atende a todos, não somente o trabalhador, mas também o empregador. E é justamente nesse âmbito hoje que nós falaremos. Vamos falar da tão comentada escala 6x1. O que é a escala 6x1? Tudo no Brasil vira discurso político, discussão política, e você escuta todos os dias falando sobre a votação, sobre as bases que querem implantar a escala 6x1, outros que querem alterar isso, e você não entende muitas vezes. Então hoje o professor João Carmelo Alonso vai falar a respeito, explicar o que é a escala 6x1, quais os tipos de escala, quais são os pontos de vista sem partidarizar, nem direita, nem esquerda, nem centro. Qual que é o ponto de vista prático, econômico e jurídico. Muito obrigado, professor João Carmelo Alonso, doutor João Carmelo. É uma honra tê-lo aqui. Gostaria que você cumprimentasse os nossos espectadores e já nos dissesse o que é a escala 6x1, como funcionam as escalas e quais são os principais aspectos dessa alteração. Meu caro amigo, doutor Oscar, muito obrigado pelo convite. Primeira vez que eu estou aqui na TV Metropolitana. Quero desejar boa noite a todos, né, com acesso às redes sociais, já mencionadas por você. É uma honra muito grande estar aqui nesse programa, né, onde nós podemos conversar um pouquinho no mundo jurídico, minha área de Direito do Trabalho, já há 25 anos que eu leciono, né, comecei lá atrás, meu mestrado, doutorado, tudo voltado para a área do direito do trabalho. Trabalhei por muitos anos na Universidade Metodista de Piracicaba, a nossa querida Unimep, né? Tenho uma gratidão enorme a ela. Lá eu cresci profissionalmente, cresci como homem, como pessoa, como profissional, toda a minha família da universidade, pela universidade. Minha esposa foi minha aluna também da universidade. Então, a Unimep eu tenho só que realmente agradecer e gratidão a ela. E a Deus por nós estarmos nesse momento bastante prazeroso, né? E também nos dá essa oportunidade de estarmos vivos, com saúde, para falar um pouquinho do direito do trabalho. A escala 6x1, ela está sendo hoje debatida no âmbito social, econômico, político e jurídico, né? Que é uma escala de 6 dias trabalhados, 1 de descanso, em vários setores. Mas antes de nós entrarmos nesse ponto, só para explicar, né, aos espectadores aí que não têm muito conhecimento do direito, né, a tradicional jornada de trabalho que nós temos hoje no direito brasileiro é a jornada de 8 horas diárias e 44 semanais. Essa é a grande massa que nós temos aí de colaboradores, de operários que exercem esse tipo de jornada. E com base nisso, diante do cenário econômico de 1940, né, da era Vargas para cá, várias jornadas foram
sendo criadas, e uma delas realmente é a 6x1. E hoje nós temos, inclusive, jornadas de trabalho de 36 horas, que também se discute muito hoje se vai ter a ocorrência aí da redução de 44 para 36 horas. E a jornada de trabalho 6x1, ela traz um impacto, né, muito grande dos dois lados, as duas vertentes, tanto para o empregado quanto para o empregador, né, porque é uma jornada, quem faz é cansativa. Nós temos motoristas, pessoas que trabalham na área da saúde, na área do transporte, segurança pública. Então, realmente é uma jornada bastante estressante, né? Então, ela tem esse perigo, né, dessa jornada aí toda, digamos assim, de ter esse aspecto um pouquinho negativo para o trabalhador, para o colaborador. Por outro lado, as empresas, hoje o Brasil passa por uma crise bastante grande. Nós temos, dentro desse contexto todo, o Brasil passando por uma crise interna. E isso é claro, né? E o país, para sair dessa crise, ele precisa de produção. Se não tiver produção, nós não temos como empregar, né, a mão de obra. Eu sempre falo, Oscar, aqui em sala de aula, onde eu leciono também, onde eu faço as palestras, que capital e trabalho jamais deixarão de andar juntos. Pelo contrário, eles necessitam um do outro. O capital não vive sem o trabalho não vive sem o capital. Então, esse cuidado que nós temos que ter em relação a isso, ao mecanismo empresarial, a organização da empresa, ao mercado globalizado, o mercado, a concorrência do mercado. Nós temos esse aspecto. As empresas passam por concorrência, elas sofrem concorrência, e o Brasil, ele é um país que interessa a muitos países, que é um país novo. Nós temos aí 500 e poucos anos, extensão territorial enorme, muito maior que países europeus, e nós temos a organização das empresas. As empresas também precisam sobreviver. A grande maioria das empresas são empresas pequenas, que elas necessitam do colaborador, necessitam do trabalho. Então, eu vejo esse cenário, né, político, e agora chega a época política, nós temos que saber separar muito bem essa situação, o que é bom, o que é ruim, para que esse impacto da jornada 6x1, e aí vou na tua fala inicial, não vire um palanque político e acaba atrapalhando o colaborador e o empresário. Então, eu vejo, sim, que nós precisamos discutir melhor essa extensão aí da jornada 6x1. Eu fico pensando sempre a questão da polarização. Nós temos que manter um equilíbrio que não seja somente ideológico. Se nós ficarmos sempre nessa discussão, direita, esquerda, quem é do bem, quem é do mal, isso não leva a lugar nenhum. E hoje isso tem sido prejudicial. Por que eu digo? Porque quem emprega são as empresas. Sim, sim. E uma empresa, se você aqui trabalha numa empresa ou se você tem uma empresa, você sabe o quão desafiador é para um empresário manter a empresa rigorosamente em dia, aberta e dando lucro no Brasil. É um desafio. E aí, a produção ela depende da mão de obra que está sendo paga. Então, interfere diretamente na produção, no lucro e, consequentemente, na sustentabilidade da empresa. Por outro lado, quem presta serviço é um ser humano. O ser humano tem sono, tem debilidades, tem problemas íntimos, tem um emocional que fica abalado. Enfim, tem várias situações e, muitas vezes, até a saúde mental, numa escala muito rígida, apertada, é prejudicial. Então, a pergunta para o Dr. João Carmelo Alonso é a seguinte: como é coerente equilibrar, do ponto de vista político nessa votação? Você acha que existiria um meio termo ou você acha que não tem como cotizar ou uma coisa ou outra? Como que você acha que poderia ser algo coerente, não sendo tão político? Oscar, eu
parto pelo princípio de que nós temos uma questão cultural dentro do cenário jurídico trabalhista. Por que eu falo isso? É muito cultural nós termos um excesso de atestado, rasura de atestado, faltas injustificadas, penalidades por parte do empregador, mal situações resolvidas, ou seja, um cenário cultural. Então, precisamos, acho que, mudar um pouco essa chave da cultura do direito do trabalho nessa relação. Eu vou só voltar um pouquinho aqui na minha fala, né, e dizer o seguinte. Eu tive a honra de ser convidado pelo professor Ricardo Calcini, que até então ele era assessor do ministro em Brasília, e nós fomos convidados, não só eu como outros profissionais da área do direito do trabalho, a elaborar um parecer sobre o teletrabalho. O teletrabalho na Europa já existia há muito tempo. E a Justiça do Trabalho, aqui o Judiciário Trabalhista, ele entendia que esse tipo de contratação era um contrato atípico. Por que atípico? Porque não existia dentro do ordenamento jurídico trabalhista. E as empresas queriam aplicar e o Judiciário Trabalhista aplicava a lei, é óbvio, né, que nós não tínhamos essa regulamentação e acabava condenando as empresas a não dar continuidade aí na questão do teletrabalho. A partir de 2017, quando entrou a reforma trabalhista, até então no governo anterior, começaram-se o estudo e aplicação imediata da reforma. E aí que nós entramos com o estudo, apresentamos o parecer na Câmara dos Deputados, foi levado ao Senado, de que realmente seria algo novo e saía do contrato de trabalho atípico, teletrabalho, passava a ser um contrato de trabalho típico, previsto na legislação, que é o que tem hoje, né? E aí o que aconteceu? A Justiça do Trabalho, né, digamos assim, o Judiciário Trabalhista, até então que não acabava aceitando, começou a entender de uma outra forma, melhor, vamos estudar um pouco mais. Porém, nós sabemos a questão cultural, né? Entramos aí na pandemia, muitas empresas passaram a ter aí a questão do home office, funcionário, como é que ia ser fiscalizado, ou seja, virou-se de novo para a questão cultural. E aí, a regra da jornada 6x1, ela também acaba tendo um impacto, né, nessa questão da cultura, o excesso de jornada, o excesso das horas trabalhadas, o pouco tempo de descanso, porque nenhum ser humano é uma máquina. E aí nós precisamos descansar. Aí é que nem você falou, nós temos aí problemas psicológicos, questões mentais, a saúde do trabalhador, o excesso, né, disso tudo gera uma doença ocupacional, questões em relação íntimas, né, nós temos tudo isso. E isso é o impacto que nós temos. O funcionário ele precisa entrar na tua empresa e ele precisa se sentir bem, entender que ele está na empresa muito mais tempo, mais horas do que na sua residência, que na residência muitas vezes ele sai para trabalhar de manhã, de madrugada, passa o dia fora, volta, toma um banho, faz o seu lanche, dorme. Ele não encontra tempo, né, para se dedicar à família. E isso é um ponto crítico, né? Ponto crítico. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar melhor, não virar palanque político. A jornada, né, não só a jornada, não é só esse tema, outros temas também relacionados ao direito do trabalho, ele não pode virar palanque político. E isso é algo realmente desagradável que se torna. Então, eu vejo que nós temos que entender, né? Está sendo aplicada esse ano aqui a NR1, né? Que são as normas regulamentares, que também trabalham na questão psicossocial, como é que nós vamos ver a saúde mental do trabalhador. As empresas precisam, sim, né, olhar para o seu colaborador, que ele faz parte de toda a construção econômica da empresa,
Mas nós temos um ponto muito crucial, que é o custo Brasil. O custo Brasil dentro da empresa, realmente aqui um empresário, né, ele precisa ser bastante forte, né, para entender todo esse mecanismo, né, e principalmente agora com esses aumentos de tributos, né, por parte do governo federal, digamos assim, que pode causar um impacto nessa relação entre empregado e empregador e a ocorrência de demissões em grande massa. Eu já estou pensando lá na frente, tá? Olhando por esse cenário que nós temos na questão da jornada 6x1. Você acabou de falar uma questão muito interessante, que é sobre a NR, normas regulamentares. Isso. Gostaria que você falasse o que são essas normas regulamentares, quais são as espécies, quem faz essas normas e se a empresa é obrigada ou não a seguir. Por quê? Já vou explicar o porquê da pergunta. Porque muitas vezes o que as pessoas falam que é iniciativa política é uma exigência simplesmente que vai ser amoldada à lei. E as pessoas não sabem que existem outros órgãos regulamentadores. Então, acho que é muito importante que as pessoas entendam sobre essas NRs. As NRs, como nós falamos, as siglas, né, NRs do direito do trabalho, são as normas regulamentadoras da relação do trabalho expedida pelo Ministério do Trabalho. E são normas que visam a segurança do trabalhador, segurança e medicina do trabalho, a segurança ocupacional. Nós temos diversas NRs da questão do uso do equipamento, a questão do ambiente de trabalho, as questões relacionadas à saúde ocupacional. E a NR1, que esse ano aqui é um ano de experimental, digamos assim, que está colocada, né, e as empresas que possuem segurança em medicina do trabalho, empresas especializadas, elas precisam estar adequadas dentro da NR com a CIPA. Eu vejo a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente dentro das empresas, importantíssima para ser discutida isso. Mas é somente com 200 empregados? Não, as empresas hoje com 10 empregados, ela pode constituir uma CIPA. Hoje não tem problema nenhum, eu aconselho bastante, sempre, né, auxilio aí a determinados empresários, falando, olha, pode constituir, isso vai ajudar você a entender o funcionário. Passa um questionário para um funcionário, pergunta, olha, não precisa se identificar, mas eu quero assim, como você vê o ambiente de trabalho, como você vê o seu amigo, o que a empresa pode ajudá-lo, o que a empresa pode beneficiá-lo, né? E isso é importante, meu caro Oscar. Por quê? Porque você vai entender aonde está a dor do funcionário. Eu acho isso fundamental. É óbvio que precisa separar, né, no dito popular, o joio do trigo. Nós temos bons empregados, péssimos empregados. Bons empregadores e péssimos empregadores. Então, eu vejo que algumas questões jurídicas, ela separa o lado bom e o lado ruim. É esse o meu ponto de vista. É difícil aceitar? É difícil aceitar. É complicado ter uma aceitação sobre isso. É muito complicado. Porque as pessoas, mas você está querendo forçar que eu faça algo que não está legal, eu vou ter custo, né? Eu vejo algo que os empresários cometem um grande erro, no meu ponto de vista. Preciso cortar custo. Qual é o primeiro corte que ele faz? Demissão de funcionário. Porque é uma das maiores cargas, na verdade. Né? Entendeu? Ela é a demissão de funcionário. Mas veja, eu entendo e respeito isso. Né? Toda a minha vida é ao lado, sempre focado na questão empresarial, como você já mencionou. Mas veja, será que eu necessito, sim, de fazer uma demissão em massa para que eu possa melhorar a saúde da empresa? Quanto que vai custar aquelas demissões? Eu vou pagar à vista, vou parcelar, vou negociar com o sindicato de classe, mas em contrapartida, né, eu uso aquele aspecto econômico, aquela parte, aquele aporte meu financeiro para a pessoa física do sócio.
e eu deixo a pessoa jurídica. Não é que isso aqui é apenas uma expressão que eu uso, né, um exemplo. Não estou aqui criticando nem lá e nem cá, mas nós temos que entender todo esse mecanismo. Será que realmente eu não trazer segurança, eu trago segurança para dentro da empresa, melhoro o ambiente empresarial, melhoro as condições e o funcionário acaba aí se sentindo valorizado. Então é algo que a gente precisa pensar. As normas estão aí. Evidente que a grande maioria das empresas aplicam as normas, né? O funcionário não usa IPI, tem um método para fazer com que ele assim utilize o equipamento. A empresa ela traz pessoas gabaritadas para falar dentro do seu ambiente de trabalho sobre a importância da utilização, manter um ambiente saudável, né? A questão do assédio também é outro ponto que acaba tendo uma discussão muito grande, né? Ainda mais agora, a gente tem um aspecto bastante crucial, né? E isso está deixando muita gente preocupada, né? Nessa questão do bullying, né? Então eu vejo, Oscar, que tudo isso é uma ocorrência do contrato de trabalho. E o contrato de trabalho ele precisa ser mantido. Por que mantido? Porque é o sustento do trabalhador. O contrato de trabalho ele precisa ser, sim, respeitado. Porém, o colaborador tem que entender que eu não tenho só direitos. Eu também tenho meus deveres. E muitas vezes está dentro do contrato de trabalho. E esse balanço, né, essa balança entre empregado e empregador, ela precisa encontrar algo que fique bom para os dois lados. É difícil, volto a falar. Nós temos que moldar ou melhorar a questão cultural dentro do nosso cenário. Você mencionou uma questão sobre a ANR. Para a ANR chegar a tomar uma decisão, você acha que normalmente... Você acha não, né? É uma pergunta que eu sei que você sabe. A ANR fez uma pesquisa antes que chegou à conclusão que, por exemplo, para o trabalhador seria mais benéfico a redução, que a redução tem um impacto direto na qualidade de vida e tudo mais? Ou isso é um fruto de uma evolução lógica dos direitos do trabalhador, né? Até porque o Brasil, me corrija se eu estiver errado, ele segue muitas orientações da OIT, Organização Isso. Internacional do Trabalho. Exato. Então, muitas coisas que acontecem no nosso país, as pessoas acham que é algo isolado daqui, mas segue uma normativa que já vem sendo implantada em outros países. O que você acha a respeito disso? Oscar, eu acho que as NRs, no primeiro momento, ela é educativa. Em que sentido? É educar o empregado e o empregador a entender a aplicação delas. Nós tínhamos uma grande discussão sobre cartão ponto na Justiça do Trabalho. Não que isso não tenha esse impacto, pelo contrário, diminuiu. Nós temos o cartão ponto manual, depois o tradicional relógio, que poderia ser adulterado, a jornada britânica, o funcionário das 8 às 18 tinha que assinar, né, tinha que fazer. E a gente sabe que dificilmente você chega todos os dias às 8 e consegue sair todos os dias às 18. Sempre algumas coisas a mais, a menos, né? E aí hoje nós temos o cartão ponto eletrônico, que eu acho que foi uma vantagem, né? Uma segurança para todos. Não foi só para um, para todos. Tanto empregado quanto empregador. Por que você acha isso? Porque ali no cartão eletrônico você tem a jornada real de trabalho, desde que não seja adulterado. Evidente que nós sabemos que no Brasil existe a lei de Gerson, né? E isso é muito ruim. Quando um país acaba chegando, né, nesse ponto, tudo querer levar vantagem, onde você acaba deixando de ter referência, e eu vejo muito que o país nosso está perdendo a referência em determinadas situações,
Mas o cartão ponto eletrônico, ele mostra a jornada real do funcionário. Ah, mas eu passo o cartão ponto eletrônico e depois eu continuo trabalhando. Beleza, isso vai ser matéria de discussão na Justiça do Trabalho. Ah, eu não passo todo dia, não posso. É matéria discutida do trabalho. Mas a grande maioria de empresas que eu conheço, né, desde a pequena, média e grandes empresas, exige que o funcionário passe o cartão ponto na entrada, no horário de almoço, no retorno do almoço e na saída. Isso é norma. Está no regimento. Eu cheguei a presenciar funcionário levar para o seu coordenador para isentar ele de passar o cartão ponto eletrônico, porque ele não tinha esse hábito, e que poderia descontar no vale alimentação. Aonde? Eu não posso fazer barganha nesse tipo de situação. Eu não posso chegar para o funcionário e falar assim, ó, eu quero que você trabalhe nesse ritmo, se você não trabalhar, você não tem direito àquele bônus que eu vou... Não. E eu cheguei a presenciar isso. Falei, onde? Isso é norma. Isso é norma. Se acontece alguma situação fora do ambiente de trabalho, por exemplo, né, o funcionário acaba sendo preso por uso de entorpecente. Ah, eu estava trabalhando. E vão buscar o controle de jornada? Onde estava? Está em branco. Nós já tivemos casos na universidade, em uma das universidades que eu estava presente, aluno não foi dentro da sala de aula, chamada, e aconteceu um ato ilícito dentro da universidade. E, não, vai buscar minha chamada, que eu estava lá presente e tal. E foi ver, ele não estava presente. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, eu vejo o cartão ponto, por mais que eu queira ou não queira admitir, eu vejo uma prova hoje concreta. E eu oriento sempre. Entrada e saída, horário de almoço, deve sim fazer a coleta do ponto. Se a empresa não fizer, ela está mal gerenciada. Aí alguém está falhando. Eu vejo isso. Existe um outro tema importantíssimo. Nós poderíamos falar muito mais sobre jornada, não tenho dúvida, mas nosso tempo aqui é um pouco apertado. Longe. Um outro tema importantíssimo é a pejotização. É um nome diferente quando você ouve a primeira vez. E a pejotização também diz respeito a uma forma que vai desumanizando o trabalhador. Em que ponto de vista? O trabalhador, quando ele é contratado, via de regra, ele segue as normas da CLT, da Constituição Federal, das convenções coletivas do trabalho referente a cada classe de trabalhador. E a empresa tem que, obrigatoriamente, seguir tudo aquilo sob pena de penalidade diante da Justiça do Trabalho e até sob fiscalização do Ministério Público do Trabalho, correto? Sim, correto. Então, isso não é uma prerrogativa da empresa, é lei. Porém, para que os encargos trabalhistas não sejam mais exigidos e a empresa não tenha mais essa sobrecarga, muitas empresas têm transformado a pessoa física, o trabalhador, em PJ, pessoa jurídica. Por isso o termo pejotização. A pejotização é esse movimento massivo de trabalhadores tendo que abrir uma PJ, uma pessoa jurídica, para ser um prestador de serviços sem os direitos trabalhistas e ainda ter que ficar, digamos, desamparado. Muito embora ele tenha que cumprir todos os requisitos, horário, subordinação e tudo mais. Eu fiz essa introdução para que eu possa ser mais direto na pergunta ao professor. João, você acha que isso é novo ou isso já vem acontecendo há algum tempo e agora se tornou tão massivo que chamou a atenção? Porque não é de hoje que está essa história de mandar abrir empresa
inclusive professores, né? Sim. Não denunciando, mas já denunciando, É. os grandes cursos jurídicos, as grandes faculdades, universidades têm exigido que os professores abram empresa como prestador de serviços. Isso é um absurdo. Porque nós temos horário, nós temos tudo. O que você acha a respeito disso que eu acabei de perguntar? Oscar, pejotização é o calcanhar de Aquiles da Justiça do Trabalho, digamos assim. O tema está suspenso por decisão do ministro Gilmar Mendes, para se discutir melhor um cenário. O TST recebeu várias reclamações trabalhistas nesse sentido de vínculos, né? E aí nós temos um recurso que é a reclamação constitucional, que ele sai do Tribunal Superior do Trabalho, terceira instância, e vai para o STF, que é a competência dele para ser julgada esse tipo de tema. E muitas reclamações constitucionais têm sido julgado procedente pelas empresas e não reconhecendo o vínculo da pejotização, até que o Gilmar Mendes decidiu, através de uma decisão dele, está suspensa toda e qualquer reclamação trabalhista nesse sentido, quando se refere à pejotização. Pois bem, eu particularmente, né, entendo que a pejotização ela tem que ter a liberdade de contratar e a declaração de vontade. Veja, recentemente, quando eu falo recentemente, não me lembro o ano, nós tivemos um movimento dos motoboys em São Paulo contra decisão da Justiça do Trabalho e, ao contrário, o Ministério Público do Trabalho, que exigia que os motoboys fossem devidamente registrados pelo iFood. Os motoboys fizeram um movimento que eles não queriam ser registrados, porque eles queriam ter a liberdade de escolha. E nós entramos num tema, num país que automaticamente nós somos um país democrático e moderno, não é? Apesar de termos aí decisões contrárias a esse tipo de entendimento, mas eu vejo a pejotização como uma fonte de trabalho de frente que se declara de vontade própria. Eu não quero ser registrado porque eu tenho que cumprir regras, tenho que cumprir hora, e eu não estou a fim de fazer isso e quero ter a minha liberdade de ir e vir. Nós entramos em dois contrapontos aqui, duas vertentes no tema de hoje. Veja, a extinção da jornada 6x1, aonde determinadas pessoas defendem que eu, funcionário, preciso ter o direito social meu prevalecido. O que é direito social? Não estou dizendo da Constituição, estou dizendo do lazer. O direito meu de passar mais tempo com a minha família. Então, eu vou defender a extinção da jornada 6x1. Ok. Por outro lado, eu tenho a pejotização, que é onde eu entendo que ela é fraudulenta, rompe com os mandamentos do direito do trabalho e que eu não tenho o suporte da Previdência aqui e eu deixo de recolher aos cofres públicos X valor que me leva a ter um déficit. Então, eu preciso reconhecer aqui. Mas, olha, mas aqui eu também não tenho maior tempo com a família, maior tempo meu, a liberdade de escolha. Eu tenho direito de escolher? Não, não tenho. Então, nós estamos entrando num embate com dois temas. Eu, João, entendo que a pejotização, dentro do cenário hoje que nós estamos vivendo, para crescimento, ela é, sim,
razoável, não estou dizendo que é bom, ela é razoável para que cresça determinada economia. Eu, João, entendo que a jornada 6x1, e conheço bastante pessoas, né, pessoas assim, de grande monta, que realmente trabalham no excesso e têm a sua saúde prejudicada. Então, eu também defendo que ela precisa ser melhor equalizada. Tá? Mas aí depende de caso a caso. Depende de cada caso. Porque às vezes o que é pesado para um, exatamente. Pela idade, pela condição. Exatamente. É por isso que eu falo que nós vivemos uma questão cultural. É cultura. Eu lembro perfeitamente, Oscar, que quando eu comecei em 2017, sair para fazer as palestras sobre o tema da reforma trabalhista, me perguntavam, mas as férias agora em 3 vezes, por que isso? A jornada minha de almoço, eu posso almoçar meia hora e tenho que voltar depois meia hora. O pagamento agora vai ser prêmio, tem que ser prêmio. E eu sempre fiz o seguinte, veja, antes da reforma trabalhista, eu trabalhava, minha esposa trabalhava, meus filhos, férias de escola. Eu ia lá com o meu empregador, negociava, olha, eu quero só 10 dias de férias, porque minha esposa vai sair de férias, meus filhos vão sair de férias, eu quero aproveitar esse dia. Beleza. Olha, eu vou sair de férias aqui, você não me dá 5 dias de descanso? Depois ele ia lá na Justiça do Trabalho, ele falava o seguinte, que ele era forçado a tirar as férias, picar as férias, e não era isso que acontecia. Hoje eu posso, eu quero um período de 5 dias, depois mais 10 dias, ou seja, eu tenho essa liberdade de escolha. Uma questão que eu vejo na prática, quando eu vejo na prática, não é porque eu atue nessa área, mas o que nós verificamos do que nos chega. A empresa, ela aparentemente aceita, aliás, ela propõe que o prestador de serviços, ao invés de ser contratado como um funcionário seletista, ele seja um prestador de serviços empresário, dono de uma ME ou de uma empresa limitada, enfim. O problema é que a empresa, após fazer essa proposta, ela começa a exigir tanto quanto ou mais a exclusividade. A exclusividade. E Exato. aí, digamos assim, essa tese de pejotização é fraudulenta. É fraudulenta. Sim, é exatamente isso que está pegando, não é? Eu concordo com essa questão da liberdade, e os motoqueiros já perceberam que ter liberdade pode ser que eles ganhem muito mais. Exato. Eles ficam presos ali e não conseguem fazer mais, muitas vezes eles podem fazer à noite, enfim, várias questões. Assim como a Uber, os motoristas de aplicativo e tudo mais. E aí fica uma questão. É necessário também que as empresas não tenham usado, como a maioria tem usado, e isso que chama a atenção da Justiça do Trabalho, a pejotização como uma forma de exigir mais pagando menos. Não seria isso? Eu achei interessante sua colocação. Eu falo, né? Falei uma vez para um empresário do ramo de transporte. Ele recebeu uma reclamação trabalhista e fomos conversar com eles, né, para entender o cenário. Ele veio falar comigo que, onde já se viu, a pessoa que aceitou, né, ela aceitou ser pejotização, né, pessoa jurídica, tal. Desculpa, abrir empresa. Aí eu perguntei para ele assim, o teu ramo é transporte, correto? Correto. Quantos motoristas você tem, então, para fazer um paralelo que ele está errado? Aí eu não tenho nenhum. Então, peraí, como é que uma transportadora que vende o transporte, que oferece o serviço, e não tem um motorista registrado? Então, estamos errados. Está totalmente errado. Isso é fraude. E aí, na Justiça do Trabalho, o juiz que já ouve milhares de casos, ele vai olhar e falar, então você tem uma transportadora
que é sustentada por uma única pessoa que não tem compromisso com você de horário, pode ir quando quer. Entendeu? E aí nós sabemos que então, isso tem milagre, né? Isso não tem milagre. O direito não socorre quem dorme. É uma palavra, um dito popular desde a época nossa de estudante, não é? Então, nesse ponto, está totalmente errado. Eu falei, é fraude, não tem como defendê-lo, não tem como argumentar sentido contrário. Então, isso é um ponto, né? Muitas vezes nós sabemos que essa barganha não pode acontecer. Eu mesmo estou mencionando aqui a questão do horário de almoço. Lá atrás, quem que nunca solicitou para o seu empregador se podia não ter horário de almoço naquele dia específico porque eu ia viajar? Eu troquei meu horário de almoço para sair mais cedo. Correto? E a reforma trabalhista diz, você pode fazer 1 hora. 1 hora é obrigatória, mas também você pode escolher meia hora. Meia hora, faz o acordo coletivo e sai mais cedo. Pronto. Aí eu falo, mas você não fez isso? Fiz. Morreu de fome? Na época? Não morreu, está aí vivo, né? Belo e formoso. Continua trabalhando. Exatamente. Né? Então, acho que nós temos que entender cada caso para ser aplicado. É óbvio, né, Oscar, que, infelizmente, no Brasil, tudo é cenário para fraude. O exemplo vem de cima para baixo. Inclusive, me permita a interrupção, os últimos anos eu entendo que desde a mensalão, e eu vou entrar numa área que eu atuo bastante, que é o direito criminal, especialmente o direito criminal empresarial, que tem sido uma grande procura, não somente ao meu escritório, mas a vários profissionais do direito. Porque eu que tenho 43 para 44 anos, cresci nos anos 80 ouvindo essa frase, rico não vai para a cadeia. Rico não vai para a cadeia. E aí, em 2005, e era uma verdade, sempre foi, não só no Brasil, o caso... No mundo, né? No mundo, né? É importante saber disso, porque o caso do Jeffrey Epstein, esses escândalos todos aí, tem mostrado que não é no Brasil. O poder e o dinheiro mandam no planeta. Sim. Mas em países como o nosso, que até 100 e poucos anos atrás nós tínhamos pessoas escravizadas e um histórico de exploração europeia de todo mundo, isso daí se agrava muito mais. E aí... O negócio é o seguinte, como implantar nessa cultura, porque em 2005, com o mensalão, essa é a minha impressão, instalou-se uma política de caça aos tubarões brancos. E a impressão que eu tenho é que a Justiça, o Ministério Público, de um modo geral, tirou os holofotes que antes eram exclusivos do pobre, preto, favelado, com fuzil na mão, e essa ideia estereotipada do crime, para os crimes que são cometidos nas empresas. E aí entro eu, e eu sei que também entra você, como advogado empresarial, né, predominantemente. Não estamos falando de todos, claro, mas nós estamos querendo dizer que no meio das empresas, quando a pessoa está mal intencionada, a empresa muitas vezes é um pano de fundo. Correto. É uma cortina de fumaça. Correto. Para práticas delituosas, mas ninguém vai notar de pronto, porque parece... tem uma aparência boa de prestação de serviços. Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso, até saindo um pouco do nosso protocolo, porque a questão do não atendimento das normas trabalhistas de forma fraudulenta, às vezes é só uma vértice, só um ponto do que um empresário com más intenções pode fazer sendo dono de uma empresa, não é isso? Oscar, você realmente... A questão do direito penal trabalhista, nós também temos, né? A questão do direito penal trabalhista dentro do âmbito. O que significa o direito penal trabalhista? É deixar de pagar corretamente os impostos, é não dar toda a sustentabilidade na aplicação das normas regulamentares, a questão da segurança e medicina do trabalho, não olhar para o seu colaborador, porque ele faz parte, o colaborador ele faz parte do patrimônio da empresa. Isso é importante, tem que deixar claro. Eu, fiz parte do patrimônio da Unimap por 25 anos. E o que a Unimap te deu? Tudo. E que você... Eu sou grato. Eu tinha prazer, de estar na Unimap. Hoje eu estou na FATEP, com grandes profissionais hoje, e falo para você, me curvo
a FATEP numa organização sensacional. Eu fiquei admirado, eu não conhecia. Fui contratado aí em 2025, já é o segundo ano, graças a Deus. Espero ter um pouco mais, porque eu gosto de lecionar, né? E eu acabei aqui, já aproveito a oportunidade, acabei esquecendo, mas vou deixar para um próximo convite de trazer meu livro, né? Um recente livro que eu escrevi sobre a questão da tecnologia nas relações de trabalho, a demissão em grande massa. Mas eu já, né, deve ser meu 14º, mais ou menos. E a FATEP também ela é uma organização e é empresa. Ela é privada. E se a empresa não olhar para os seus colaboradores, ela também comete um ato ilícito. E nós temos hoje no cenário, no judiciário, que ele precisa, né? Ele tem que ter as duas normas, ele tem que ter aí os dois contrassensos. Que eu falei, nós temos bons empregados, maus empregados, bons empregadores, maus empregadores. Então nós temos que mesclar esse tipo de situação e separar, né, o tradicional joio do trigo, para que nós possamos crescer. Eu vou sair num outro paralelo aqui, talvez eu vou entrar numa questão. Não sou político, não entendo nada de política, tá? Eu me curvo a quem realmente entende de política. Recentemente saiu uma pesquisa que nós temos algo de 60 a 70 milhões de trabalhadores com carteiras registradas. E, contrapartida, nós temos 40 milhões de pessoas sendo beneficiadas pelos programas sociais. Tá? Não sei se é verdade, mas foi um índice. Repita, por favor. 40 milhões de pessoas beneficiadas de programas sociais e algo de 60 ou 70 milhões de pessoas com carteira de trabalho registrada. Eu não me lembro agora qual o instituto que fez essa pesquisa, tá? Mas eu prometo que na próxima eu trago para você. E aí, os canais de TV mencionam que no Brasil o desemprego diminuiu, alcançou um índice baixíssimo nos últimos 10 anos. Me curvo também às opiniões contrárias, respeito, mas veja, o número é muito alto e próximo um do outro. E não que a pessoa não tenha direito dos benefícios sociais, não é isso. Por quê? Porque o Brasil é extenso, é muito grande. Nós temos estados que realmente não possuem condições estruturais para se montar empresa, para se montar isso, para frente de trabalho. E lá nós temos uma população economicamente pobre. Então, nós precisamos olhar, sim, para esse público. E o Brasil tem bastante disso. O Brasil tem disso, né? O Brasil não teve desemprego. A taxa é baixa. Mas é óbvio que a taxa é baixa. O Brasil não está tendo produção. O Brasil não está tendo contratação. Por quê? Porque nós estamos com um excesso de programas sociais que talvez prejudique quem realmente esteja com a carteira de trabalho assinada. E é algo preocupante, meu caro Oscar. É algo preocupante. Eu lembro no mestrado, eu tive aula e até fui orientado por um período pelo professor Dr. Richard Paikin. Paikin. Que você conhece muito bem, foi seu colega. Trabalhamos pouco tempo atrás na universidade. Richard Paikin, uma sumidade e um juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Assessor no STJ. No STF. STF, aliás. Foi assessor STF. do ministro Dias Toffoli por anos e hoje está no CNJ, enfim. E a vida acadêmica dele é brilhante, enfim. Minhas saudações aqui ao Dr. Richard Paikin. Eu lembro que dos temas fantásticos, profundos que ele trazia ali nas nossas aulas de mestrado, teve um tema que me fez pensar muito, refletir, e já faz, isso foi há 10 anos ou mais, mas eu lembro de um tema. Todo direito custa. É importante termos os direitos, mas o direito custa. Alguém paga. Alguém paga. Então a gente não pode pensar nos direitos do ponto de vista somente emotivo, filosófico,
Então, por exemplo, quando nós pensamos, o Estado tem dever de pagar um tratamento nos Estados Unidos para uma doença sem muitas perspectivas de cura, sem muitos resultados práticos, doença rara, que vai custar 1 ou 2 milhões para que a criança... Veja, são questões retóricas. Ninguém vai olhar para uma criança, principalmente nós que somos pais, e falar, não, o Estado não tem obrigação. A primeira coisa que você fala é sim. A questão é, esse dinheiro sai de algum lugar. Alguém paga. É a questão do INSS, né? A reforma da Previdência também não é assunto fácil. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte. Pergunta não, na verdade, um bate-bola com você a respeito disso. Você acabou de falar uma questão que se refere um pouco a isso. Tudo bem. Vamos fazer isso? Vamos. Quem que vai pagar? A conta chega. Por exemplo, você falou que esses 40 milhões quase que para com outro índice. Sim. Se for fazer a conta numa calculadora, uma conta simples. Papel de pão. Exato. A gente vai ver que não fecha. Não fecha. E aí o discurso da corrupção, que os gabinetes custam caro, e é verdade, eu sou favorável, eu acho que o poder público custa mais do que o retribui para o contribuinte. Mas isso não é justificativa, muitas vezes, para que nós justifiquemos esse assistencialismo desmedido. Você não concorda? Oscar, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o que fala e pensa, né? Por quê? Porque nem muitas vezes pode agradar e acaba, muitas ocasiões, desagradando. Eu sou muito claro em relação a isso. Cometo meus erros também, ninguém é perfeito, né? Óbvio, né? Tanto quanto ser humano, quanto pai de família, profissional e professor, né? Homem, eu tenho muita falha, né? Se não tenho nenhuma... Bem-vindo ao Clube dos Mortais. Entendeu? Não tenho nenhum receio de falar isso, né? E eu, sim, uma das minhas atitudes que eu vejo assim, que eu reconheço muitas vezes que eu extrapolo alguns erros e falo, puxa, falei demais, né? Mas eu acho que esse ponto, a gente está, nós, aliás, estamos vivendo algo meio que complicado. Por exemplo, você gosta do A e eu gosto do B e nós não podemos conversar, senão acabamos tirando a vida um do outro. Esse é o ponto hoje que nós chegamos no Brasil. Mundial, né? Teoricamente. Isso está vindo, né? É o que está acontecendo em vários países, guerras, essas ondas todas, né? Tirando a vida. As pessoas estão sem tolerância, qualquer coisa tira uma arma, acaba agredindo. E veja recentemente um menino de 16 anos aí por uma discussão, né? Isso é um exemplo, tá? Um exemplo. É algo que nos faz pensar. Só fazer um apêndice. Eu concordo, mas eu acho que aqui nós temos que expor realmente o que nós pensamos, porque nosso ponto de vista aqui é técnico, não é político. É técnico, exatamente. Então, muitas vezes, como o professor disse, ele é um advogado, ele é proprietário de um escritório, ele é escritor de livros, mas ele também é submetido a um regime quando professor. Exato. Então, veja, tudo nos atinge, por vezes em favor do empresariado, por vezes como nós mesmos sendo aqueles que reclamam direitos. Então, o advogado ele sempre fica nesse meio fio entre a aplicação do direito. Para quem? Para quem tiver o direito. Nós não tomamos o partido e quem faz as leis são os deputados, os senadores que você vota e vai votar esse ano. Então, antes de reclamar, escolha seu voto consciente. Então, aqui eu gostaria que você falasse, professor, claramente, você acha que alguns direitos têm que ser pensados mais friamente, porque o administrador, e é esse o grande desafio do prefeito, do governador, do presidente, enfim, como que eu vou fazer essa conta fechar, por mais que eu quisesse que fosse diferente? Eu vou dar um exemplo na minha área de direito do trabalho, para você entender, eu vou deixar aí aos nossos espectadores para a interpretação. Nós temos uma regra dentro do artigo 482, que é a demissão por justa causa. O funcionário, ele em si, se deixar de comparecer 30 dias na empresa, abandono de emprego. Ok? 30 dias. Aí eu faço uma pergunta a todos. Se você deixar de comparecer 30 dias na sua residência, dar satisfação à tua família,
deixar 30 dias sem contato nenhum, o que nós vamos chegar à conclusão? Ora, Oscar, se o funcionário deixar de comparecer 10 dias no trabalho, entende-se que ele não quer mais aquele trabalho. Pelo bem ou pelo mal. Agora, veja, esperar o empregado 30 dias, e a lei é clara, 30 dias. 30 dias. Mas com 29 dias ele volta a trabalhar e apresenta um atestado médico, e a empresa precisa fazer todo um estudo criterioso para que lá na frente, esse período que ele deixou de trabalhar, ela não sofra um processo de discriminação e ter que indenizar o empregado. Então, veja, talvez eu não tenha respondido de forma clara, mas de forma indireta, que certos princípios precisam ser mudados no direito brasileiro. E eu acho que, pegando o gancho desse exemplo que eu dei, 30 dias é muita coisa para uma empresa ter que suportar e ter que recolher todos os tributos desse funcionário ausente no seu ambiente de trabalho. Então, eu acho que está na hora, sim, da gente entender que todo mundo tem seus direitos e tem suas obrigações. Nós precisamos parar de ter essa regra da cultura jurídica nossa. É cultura eu fazer isso, é cultura eu deixar aquilo, é cultura para tal situações, para que nós possamos fazer com que o país cresça. E, evidente, cabe aos nossos governantes, porque não sou eu nem você que dita as regras, né? Nós só apenas somos interpretadores de lei. O direito não é uma matemática exata, você entende, né, o direito. Quando começa o seu direito, Oscar? Quando termina o meu, e vice-versa. Existe uma questão que, por isso que eu gosto de falar aqui, a gente fala de direito, mas estamos falando de política, estamos falando do dia a dia. Todo mundo escuta também falar da CCJ, CCJ. O que é CCJ? Comissão de Constituição e Justiça. Comissão de Constituição e Justiça. Toda casa legislativa tem a sua CCJ, tanto a Câmara dos Vereadores da sua cidade, como a Câmara dos Deputados estaduais, Câmara dos Deputados federais, aliás, Assembleia Legislativa dos Estados, Câmara dos Deputados e Senado. Qual que é a função? E ela é formada por grandes juristas, indicações da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, grandes nomes do direito. A ideia é de que as propostas, por mais atraentes que elas não sejam sequer aprovadas, não passem naquele crivo, naquela peneira, para nem ir para votação se não estiver de acordo com a lei, né, João? Sim. Então, sim, nós, exato. operadores do direito, não temos culpa de nada. Pelo contrário, se nós, operadores do direito, no modo geral, fôssemos consultados, tanta gente boa, tanta gente capacitada, que não é respeitada. Por quê? Porque as propostas elas não visam, na maioria das vezes, atender a população. Em ano eleitoral, por exemplo, as propostas mais esdrúxulas, que nós que entendemos, falamos como que alguém propõe isso e como que alguém acredita que isso vai passar, né? Sim, e aí acontecem essas atrocidades. E aí o que acontece também? Bom, depois que passa sem ter respeitado nada disso, quem que vai decidir? O STF. Por isso que o STF tem tanta força hoje, você reclama. Tudo começa com o deputado e com o senador que você votou mal, elegeu, ele vota mal, com segundas intenções, desrespeita os pontos de vista jurídicos e adivinha, quem vai decidir isso depois? É o STF. São 11 ministros que vão decidir todo esse emaranhado que poderia ter sido resolvido lá atrás. Então, ou agrada um e desagrada outros. Exatamente. Né? Ou seja, um voto inconsciente custa muito para o país. Bom, exatamente. Nós vamos ter que encerrar, infelizmente, o bate-papo fantástico aqui. Me sinto muito à vontade. Eu quero agradecer muito, João. Chamo de João porque o João é meu amigo. Com certeza. João amigo, assim, o João tem vários atributos, mas o melhor, ele é meu amigo. Ele é meu amigo, é uma pessoa que eu tenho muito respeito, foi meu professor, foi alguém que entendeu que eu não entendia direito do trabalho,
Meu negócio sempre foi direito constitucional, criminal. E ele entendeu, ele falou, olha, pode ir embora dessa faculdade aqui, senão você não vai conseguir tirar essa ordem dos advogados do Brasil. E tenho um grande carinho por ele. Quero mandar um abraço também para a doutora Lucilei Medeiros Alonso, que é a sua esposa. Obrigado. Esposa e sócia, né? 2 vezes sócia. 2 vezes sócia. Né? Uma pessoa que eu gosto muito também desde a época da faculdade, para os seus filhos. Espero que você tenha sempre prosperidade. Você merece. Seu escritório é um escritório que é confiável, é estruturado, é lindo, né? Fui lá esses dias. Às vezes eu vou lá só para tomar café, inclusive, porque é muito chique, muito elegante e o café lá é muito bom. Então, às vezes eu passo lá só para tomar um café com o João. E também espero mesmo que Deus abençoe o seu escritório, que Ele proteja, porque quando Deus está num lugar, ninguém pode desejar mal algum. Todo dia que a gente levanta e abre os olhos, a gente já deve isso a Deus. E você tem uma família abençoada, uma família linda, porque você tem sido abençoado por Deus, que quem dá bênção é só Deus. Ninguém consegue abençoar se não for Deus, né? É isso então, mesmo. Eu desejo muito sucesso para você, obrigado pela prontidão de sempre, e eu espero com certeza que você volte dentro de poucas semanas para nós falarmos de outros assuntos, porque o que mais tem é assunto disso daí para a gente estar falando. Obrigado você que esteve conosco até agora, e manda uma saudação final aí para o pessoal, por favor. Oscar, eu que agradeço, né? Fico extremamente lisonjeado pelo carinho, pela palavra, né, que você colocou, minha família toda, né? Nós temos uma relação muito próxima, né? Oscar, em sala de aula, lembro perfeitamente das nossas conversas. E então eu retribuo tudo que você me disse, meu caro amigo. Peço a Deus que dê a bênção em dobro a você, porque sem Ele nós não somos nada. Né? Nós não somos nada. Eu agradeço muito a Deus por estar vivo, abrir o olho, poder trabalhar, olhar meus filhos, olhar minha esposa, não deixar nada que falte em casa, né? Dando saúde, e o resto é tudo consequência e fruto do nosso trabalho. Então, eu agradeço imensamente, meu amigo, por essa oportunidade, por esse espaço, né? Agradeço aqui aos nossos espectadores, que espero que tenham gostado. Estou aberto aí às discussões, aos embates, né? Podem tirar as dúvidas. Vamos retornar, sim, vamos trazer outros temas. O direito do trabalho está ampliando bastante, muitas discussões, trazendo aí temas essenciais e sensacionais para que possamos transmitir e passar um pouco do nosso conhecimento, né? Confesso que eu não entendo muito, né? Eu sou apenas mais um aí que procura estudar. Passar aos nossos espectadores que não tenham o conhecimento da área jurídica, né? E mesmo que tenham as pessoas que possuem o conhecimento, que possam, né, debater realmente. Então, deixo aqui minha gratidão a todos vocês, uma extensão do meu abraço a todos vocês, um beijo no coração de todos. Oscar, muitíssimo obrigado aqui a toda a equipe, né, da TV, que me recebeu aqui muitíssimo bem. Então, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço muito, quero agradecer novamente a sua presença aqui conosco, quero agradecer o Enzo, que está sempre aqui, uma forma fantástica, fazendo o controle das coisas, né? O Danilo Teles, que é o nosso CEO aqui, e o Sérgio Santos, que me concedeu essa oportunidade. Obrigado, espero que você esteja conosco na próxima semana. Valeu. Valeu, um abraço, tudo de bom para vocês.